As abelhas são animais de extrema importância para a humanidade, dado que polinizam grande parte das flores que originam frutos e sementes que consumimos no dia a dia. Não só isso, mas elas também impulsionam, a partir do serviço ecossistêmico que fornecem, a economia do agronegócio, que depende de uma alta disponibilidade de produtos agrícolas para a venda. Elas, portanto, acabam desenvolvendo um importante papel no fluxo de um setor importante para a economia nacional, no momento em que garantem que mais de 80% das sementes e frutos cultivados se desenvolvam e possam então ser comercializados, de acordo com a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Tendo isso em vista, qualquer alteração que possa prejudicar a saúde das populações de abelhas e que as faça reduzir em quantidade, além de favorecer a extinção delas, algo que se nota gritante desde 2016, quando algumas espécies, como a urussu amarela, entraram na lista de animais em risco de extinção no Brasil, também acaba comprometendo a estabilidade do trabalho de produtores rurais, uma vez que estes dependem de lavouras saudáveis e produtivas para poderem se sustentar e sustentar o abastecimento alimentício da nação, de modo que uma menor abundância de abelhas saudáveis significaria uma produção menos intensa desses frutos e vegetais que dependem da polinização para se manifestarem, resultando, então, na redução da oferta desses produtos no mercado e até no provável aumento de seus preços, tendo em vista a lógica de oferta e demanda. Compreendendo isso, ao observar como se dá a relação estabelecida entre seres humanos com as abelhas, é possível afirmar que algumas práticas realizadas por produtores agrícolas com um intuito positivo para a produção acabam muitas vezes mostrando ter efeitos reversos, que prejudicam a população de abelhas, fazendo com que algo que era para ser benéfico para a produção de alimentos passe a se tornar nocivo à mesma e aos seres vivos envolvidos. Para entendermos melhor, vamos pensar no uso de agrotóxicos. Estes são materiais utilizados com a finalidade de impulsionar a produção no campo a partir da aniquilação de pragas e insetos, que possam comprometer o desenvolvimento pleno das plantações, sendo, portanto, agentes que atuariam em favor do crescimento saudável dos frutos e sementes. No entanto, o problema que se observa no Brasil é quanto ao uso inadequado dos agroquímicos, que se pode dar, dentre outros fatores, pela falta de conhecimento geral sobre os pesticidas e suas especificidades, algo que acaba resultando em danos às abelhas e, por consequência, às plantações. O Brasil é o maior consumidor mundial de agroquímicos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, mesmo com a Lei 7.808 de 1989, que em tese deveria regulamentar a comercialização desses materiais dentro do país. Não só o uso desses químicos no Brasil é intenso, como também quase metade do valor total utilizado nacionalmente é perigoso para a nossa própria saúde e a dos ecossistemas. Segundo uma reportagem do G1 atualizada, há 8 meses, 49% de todos os agroquímicos importados pelo Brasil são extremamente nocivos para os seres vivos. Logo, sem detalhes o suficiente que garantam o uso destes agentes adequado, as abelhas presentes em áreas próximas acabam sofrendo com a exposição a produtos que as façam adoecer, ou então que as mate. Entrando mais a fundo, vamos utilizar o fipronil como exemplo. Este é um composto químico que presente em diversos agrotóxicos que foi muito utilizado em plantações de soja no sul do Brasil, aplicado a partir da pulverização aérea e aplicação direta em terras e sementes. Depois de pesquisar a respeito, posso dizer que além de exterminar pragas e insetos indesejados, o fipronil também é capaz de danificar o sistema nervoso central das abelhas, que entrarem em contato com ele nas plantações, o que causava convulsões e principalmente mortes, além de comprometer também as populações que moram perto das lavouras e das pessoas que o manuseiam. Foram cerca de 500 milhão de abelhas registradas pelo sul do Brasil que morreram por conta desse agrotóxico, entre o fim de 2018 e o início de 2019, segundo a revista Processando o Saber. Ou seja, 500 milhão dos agentes naturais que cooperam diretamente com a produção de produtos agrícolas pararam de existir, compondo um cenário de decadência na produtividade de vendedores, tudo graças a um produto que era para ser benéfico. Por conta de sua nocividade, o fipronil desde então se encontra como proibido no Brasil. O defensivo agrícola, citado anteriormente, para se ressaltar, é classificado na categoria da classe 2 no gráfico de toxicidade da Instituição Nacional Cancerígena, demandando de apenas entre 5 a 50 miligramas para cada 1 quilo da substância para ser considerado uma dose letal, sendo, portanto, altamente tóxico. E é esse o qual os produtores usam demasiadamente em suas plantações no objetivo de simplesmente matar pragas, quando na realidade acabam comprometendo outras demais populações conjuntamente. Desse modo,
Nota-se que na tentativa de ampliar a produtividade de espaços agrícolas, o ser humano acaba se auto-prejudicando, como em um efeito reverso. É esse uso inadequado desses insumos, portanto, que levam animais como as abelhas, principais agentes que fazem tais produtos naturalmente florescerem, a caminharem mais rapidamente para quadros de risco de extinção por alta mortandade. Ainda mais considerando que o Brasil é o maior consumidor de agroquímicos do mundo. Podemos observar esse mesmo efeito reverso nos casos de colmeias sendo transportadas entre territórios pelo Brasil. Essa prática acontece como uma atividade de fim econômico em que as próprias abelhas são comercializadas ao invés de seus produtos. E isso acaba gerando uma série de problemas para a saúde dessas populações, quando o transporte é realizado sem fiscalização devida. A introdução de novas espécies a um local diferente do seu de origem também acompanha o impacto causado pela competição de recursos como o pólen, e até mesmo competição por moradias para as populações. Nesse caso, o néctar, uma substância coletada pelas abelhas nas flores, assim como o pólen, e os ocos de árvores onde as colmeias se formam, passam a ser alvos compartilhados por mais de uma espécie. E, considerando que são limitados, esses recursos acabam consequentemente entrando em escassez mais facilmente, o que favorece a extinção das abelhas nativas e das introduzidas por desnutrição, exaustão ou desamparo. As apis melíferas, por exemplo, são abelhas oriundas da África, Ásia e Europa, que foram trazidas pelos jesuítas no século XVIII ao Brasil, exatamente para a exploração do mel que produziam. O problema é que elas vieram em uma quantidade tão grande que acabaram estabelecendo uma disputa por pólen com as abelhas nativas mais intensa, comprometendo então a obtenção de recursos nutritivos plena de ambas as populações, algo que permitia a existência das mesmas. Uma consequência disso foi a redução no número de polinizadores locais, justamente a má adaptação à presença dessa nova espécie, que, pensando para o agronegócio, representa um prejuízo produtivo, pensando que haverão menos polinizadores disponíveis para os frutos e sementes que os produtores comercializam. Por fim, é interessante mencionar que diferentes espécies enfrentam de maneiras diferentes os impactos a que são expostas, e isso depende basicamente da natureza das abelhas. Existem duas classificações às quais elas podem se encaixar: sociais ou solitárias. As primeiras são produtoras de mel que são criadas e exploradas pelo ser humano. As segundas, por suas vezes, não vivem em colmeias e não produzem mel, o que acaba implicando em uma criação delas menor que a criação das sociais, que não só polinizam, como também geram um produto que possa ser vendido. Assim, em comparação ao impacto que as populações sociais sofrem quando há algum manejo incorreto delas, seja esse por agrotóxicos ou uma comercialização inadequada, que resulta na morte de parte das abelhas, quantitativamente falando, essas populações sociais sofrem com um impacto menor que o sofrido pelas populações solitárias. E isso porque estas, diferentemente das outras, dependem de si próprias para existirem. Com isso, conclui-se que as solitárias são mais sensíveis perante ações humanas que possam vir a lhes prejudicar, e por isso, as mesmas se tornam mais suscetíveis a morrerem em grandes quantidades, e até a entrarem em risco de extinção, algo que, ligando novamente ao tema deste trabalho, significa uma redução mais possível de acontecer nas agentes polinizadoras, responsáveis pelos 80% dos vegetais e frutos que consumimos tanto. E financeiramente falando, prejudicando o lucro feito sobre esses comercializados, que deixarão de ser cultivados na mesma escala alta que eram antes, quando havia mais abelhas para contribuírem nas plantações. Tomemos como exemplo a mamangava. A mesma é uma espécie de abelha solitária, responsável por sustentar a produção de maracujás do Brasil. Ou seja, caso haja um decréscimo das mamangavas, as mesmas tomarão um tempo maior para voltarem ao número populacional anterior, o que compromete o ritmo da produção de maracujás de fazendas e a oferta da fruta para ser vendida à população. Desse modo, podemos perceber como a desinformação e a ignorância podem levar aos seres humanos a serem prejudicados por algo que tinha como intuito inicial lhes beneficiar, inclusive afetando não só a produtividade das plantações e lavouras, como a própria oferta de alguns alimentos no mercado, que dependem da polinização das abelhas. E esse é um tópico que deve ser levado ainda mais em conta, pensando que nem todas as abelhas possuem um mercado sobre elas que garanta uma população numerosa e menos suscetível a entrar em extinção rapidamente. Algumas são mais sensíveis, consequentemente tornando a estabilidade do mercado do que polinizam mais vulnerável a oscilações.
E é por conta do papel fundamental das abelhas para a humanidade que é essencial se questionar: como os seres humanos se relacionam com as abelhas em práticas econômicas e como essa relação pode ser prejudicial às mesmas e à humanidade?